Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés, apacentava quem? O rebanho de Jetro, diga comigo Jetro, seu sogro sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. O tema da mensagem dessa manhã, pode colocar, 3 etapas do processo de aceleração. 3 etapas do processo de aceleração. Olhe para cá, é uma das mensagens mais importantes que nós vamos receber esse mês, é hoje. Eu queria que você anotasse o que você puder, porque essa mensagem nasceu no coração de Deus, como todas as outras, mas de forma pontual. Deus deseja nos acelerar. Você está comigo aqui? Irmãos, nós não estamos brincando de profetizar nessa casa. Nós não estamos brincando de profetizar. Nós estamos debaixo de um nível de temor e entrega muito grande esses dias. Nós acreditamos naquilo que estamos falando da parte de Deus. E o que o Senhor vai nos ensinar aqui, vai fazer a rota de muita gente mudar. E vai fazer os resultados e os frutos se manifestarem. Você está comigo? Diga glória a Deus. Estenda as suas mãos sobre mim, libera uma palavra. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então abra a tua boca e seja profeta, vai. Você está num domingo profético, seja profeta, vai. Meu Deus, é isso. Sabe aquela música, Vívia? Temer por quê? Seja profeta na minha vida, vai. Eu já estou pegando cada profecia, cada decreto. Meu Deus, eu sinto a tua glória neste lugar. Nunca mais essa casa vai ter um culto normal, porque a glória de Deus decidiu passear entre nós. Se prepare para viver a maior estação de milagres que a sua casa já viu. Levante as suas mãos e adore. Vai, convide ele para descer. Meu Deus, é isso. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seja profeta, vai. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Só quem crê. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Lívia, ti. segura aí. Tem gente que não entendeu que está no culto profético, e a tua movimentação de coração e a sua ação física tem poder de tocar os céus. Olhe para cá. Tem causas que ninguém pode mudar, mas se você convidar o Espírito Santo para descer, ele pode mudar ainda hoje a sua realidade. Eu quero convidar você para você adorar a Deus nesta manhã como nunca antes você fez. E eu quero ser profeta em dizer que enquanto você rasga o coração, Deus julga a tua causa. Enquanto você rasga as suas vestes e o teu coração, Deus entra na tua história. Só quem está vivo, levante as 2 mãos e declare como profeta: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Teu nome é. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Vai, opera Espírito, vai. Eu creio em Vai, Espírito. ti. Haja o que houver,
diga. Temer porque Rasga o coração. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Segura aí, Bíblia. Olhe para cá. Você está comigo aqui, diga glória a Deus. Preste atenção. O texto que nós lemos, ele narra-nos a história em que Moisés está sendo convocado, eu não disse Edinho convidado, a voltar para o Egito, com o propósito de ser usado como ferramenta, como instrumento da parte de Deus, a fim de tirar os hebreus do cativeiro. Duas realidades, ou duas curiosidades, pelo menos, nós enxergamos nesse texto. A primeira delas é que quando Deus decide chamar Moisés, ele se movimenta, pastora Jordana, de uma forma peculiar, porque ele não diz Moisés, mas a expressão é Moisés, vírgula, Moisés. E essa mesma maneira de se mover, nós encontramos, pastora Daiane, quando o Senhor decide chamar Samuel. Ele diz Samuel, vírgula, Samuel. É interessante que com Paulo, que ainda era Saulo no caminho a Damasco, quando o Senhor vai chamá-lo, o Senhor diz Saulo, Saulo. Perceba que esta forma é uma forma muito curiosa, mas o Senhor nos ensina um princípio espiritual aqui. Antes de Deus te levantar, Ele vai revelar profundamente a sua identidade, para que você nunca tenha dúvidas de quem te chamou. Quantos estão comigo aqui? Olhe para quem está do seu lado. Quem te chamou é Deus. Quem te chamou é Deus. Outro detalhe que eu aprendo nesse texto, ou outra curiosidade, é que quando Deus decide revelar a sua identidade, Ele poderia usar a figura de uma nobre planta ou de uma nobre árvore para poder se revelar. Mas a Bíblia diz que Deus decide usar a figura de uma sarça. Diga comigo, sarça. Para quem não sabe, uma sarça é uma pequena árvore que é considerada pequena e insignificante, que nasce no deserto. Quando o Senhor faz isso, Ele quer nos ensinar uma verdade. Paulo, anos mais tarde, ele nos apresenta o porquê. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículos 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas, Fred, deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu aqueles que não são para que confunda os que são, para que ninguém se glorie diante dele. O que o Senhor está dizendo é: nesses dias eu vou usar gente anônima para viver o extraordinário. Eu vou usar quem não é, quem não tem sobrenome, quem não tem recursos, quem não tem reputação, para viver algo sobrenatural. Quem está aqui, diga glória a Deus. O que Deus está ensinando nas entrelinhas é: no propósito, quem tem que aparecer é Deus e não você. Por isso, seja discreto. Fale para quem está do seu lado: é tempo de ser discreto. Dois princípios eu aprendo com a figura desse pequeno arbusto chamado sarça. Primeira verdade aqui, olhe para mim. Aprendemos que sarça não é uma árvore, sarça é uma pequena planta. A diferença é que uma árvore,
ela tem um tronco central, onde a sustenta para que ela possa crescer alguns metros. Já um arbusto, ele é sustentado pela superfície da terra, porque ele não tem tronco central. O propósito aqui é o Senhor nos ensinar um princípio poderoso: seja humilde. Em Mateus 11:29, o Senhor narra-nos uma história que mexe comigo. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. O que o Senhor está tentando fazer aqui é nos ensinar o princípio da humildade. Deus poderia se manifestar a Moisés através de um terremoto, porque assim ele fez com Elias, em 1 Reis 19. Deus poderia se manifestar a Moisés através de uma chuva de granizo. Deus poderia se manifestar a Moisés através de um grande vendaval. Mas a Bíblia diz que Deus decide se manifestar a Moisés através de um pequeno arbusto, com o propósito de ensinar a ele e a nós o princípio da humildade. Por isso eu quero trazer um alerta aqui: se você quiser viver aquilo que o Senhor tem para você nesses próximos meses, aprenda a andar em humildade. Quem está recebendo essa palavra, levanta a mão. Pastor, por quê? Porque tem gente que é bobo. Deus não pode elevar um degrau que começa a se tornar parecido, buscando glória para si. E Deus está dizendo: nesses dias eu não vou levantar gente para viver um propósito extraordinário, para ficar batendo no peito, aparecendo para outras pessoas como se fosse grande demais. Eu vou levantar o pobre do pó e do monturo, e vou fazer ele e ela se assentar entre os príncipes e as princesas, para que a glória seja minha e de mais ninguém. Quem está comigo aqui? O segundo princípio que eu aprendo com a sarça, esse pequeno arbusto, é o princípio da pureza. Diga comigo: o princípio da pureza. Porque quando olhamos para a sarça, percebemos que ela não tem tronco, mas ela tem galhos, e os seus galhos e as suas folhas são tomados de espinhos. Para que, pastor, os espinhos nas folhas e nos galhos? Para que nenhum pássaro venha liberar sobre ela impurezas. O que o Senhor está dizendo é: eu plantei em você um senso de purificação, chamado espinhos, para que você ande em santidade na minha presença, porque ninguém viverá algo extraordinário se não andar em pureza de coração. Quem está comigo aqui? Diga comigo: é tempo de guardar o meu coração para não pecar contra Deus. Você que pode, levante as suas mãos. Vamos adorar o Senhor com essa canção, vai. Desce aqui, Pai. Essa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Declare, vai. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. O que muita gente que está aqui não sabe é que Deus está procurando adoradores, que no original significa tangedores. O tangedor, ele não adora para se sentir bem. O tangedor, ele adora para atrair a presença para o ambiente. Levante as mãos, por favor. É ele. Hey.
Desce aqui, Deus, vai. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vai, desce aqui nesse lugar, desce, vai. Perdendo tudo por amor e com Desce aqui, alegria. papai, vai. Dono dos meus dias. Vai, desce nessa casa, vai. Declare. E é Ele. Meu Deus, é isso. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Mais uma vez, seja profeta, declare. E é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Vai, declare, ele virá. Ele virá. Soberano em poder. Ele virá. Alguém acredita no que está cantando, declare. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Pela última vez, declare, vai. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Eu quero aplicar essa palavra. Eu quero falar agora sobre 3 etapas da aceleração que Deus deseja fazer na sua vida. Quantos de verdade querem ser acelerados em todas as áreas? Levante a sua mão, pega essa palavra, vai, em nome de Jesus. A primeira etapa da aceleração, a etapa do alargamento ou da expansão. Vou repetir, é a etapa do alargamento ou da expansão. Permita-se ser alargado por Deus, porque ninguém viverá a aceleração que deseja ou que Deus te prometeu sem antes ser alargado por Deus. É verdade que eu e você precisamos compreender que antes do Senhor realizar algo poderoso aqui fora, Deus deseja nos alargar aqui dentro. É nesse ciclo que o Senhor vai fazer 3 coisas. Diga comigo 3 coisas. Primeira delas, Deus vai transferir para nós o conhecimento que nós não temos ainda. Segundo, o Senhor vai expandir a nossa visão. Terceiro, o Senhor vai fazer com que eu e você venhamos explodir por dentro. Se eu e você queremos viver o extraordinário, precisamos permitir que o Senhor nos expanda em todas as áreas. A Bíblia diz que Moisés é um escravo. Moisés é o quê? Mais forte, Moisés é um quê? E Deus então decide interferir na história de Moisés. Eu já estou profetizando que nesta manhã Deus está interferindo na sua história. A tua casa não vai padecer escravidão em nenhuma área. É uma profecia. A tua casa não será subjugada em nenhuma área, porque nesta manhã, dia 1º de março, anota, Deus está interferindo na sua história. Só quem recebe, diga glória a Deus. Olhe para cá. Durante 400 anos, quantos anos? A Bíblia diz que Israel foi subjugado pelo Egito, porque desobedeceu a Deus. Não entendeu? Vou explicar. Tem desobediência que eu e você, na condição de pais, realizamos que pode custar
5 gerações. A Bíblia diz que os pais desobedeceram e 5 gerações padeceram por causa da desobediência dos pais. Durante esse ato na história, a palavra nos revela que uma israelita, ela nasceu na escravidão. O nome dessa mulher é Joquebede. Diga comigo, Joquebede. Joquebede, ela gera a Moisés. E a história diz que quando Joquebede gera a Moisés, um decreto fora liberado por Faraó, dizendo que todo menino que nascesse, ele deveria morrer. Mas a Bíblia diz que uma mulher escrava, que temia ao Senhor, decidiu não cumprir o decreto liberado por Moisés. E eu quero declarar que todo decreto liberado por esta nação, que não esteja alinhado com a vontade de Deus, não toca na tua casa, não toca nas suas finanças, não toca nos seus celeiros, não toca na tua mentalidade, não toca na mentalidade dos teus filhos, porque Deus está levantando gente anônima para descumprir o decreto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pega essa palavra. E a história diz que esta mulher decide desobedecer o decreto, e ela decide não matar a criança. É quando Deus entra na história, porque Ele sabe que se o garoto for criado na senzala, se o menino for criado na escravidão, isso vai gerar crenças. Diga comigo, crenças. Porque toda crença, ela é formada, eu já ensinei isso aqui, a partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu ouço, e a partir daquilo que eu sinto. O menino vai crescer vendo, ouvindo. O menino vai crescer observando realidades que vão gerar crenças no garoto. E Deus, sabendo que este menino não poderia receber crenças que vinham deste ambiente, Ele decide intervir na história. Joquebede, ela resiste, porque toda mãe foi levantada para resistir. Quantas mães nós temos neste lugar? Eu quero decretar sobre a tua vida que Deus está te levantando na tua casa como uma coluna de resistência. Tudo que é porcaria que vem do mundo digital não toca na tua casa, não toca na tua mentalidade, não toca na mentalidade dos teus filhos. Quem recebe como mãe, diga glória a Deus. Escute, ela é levantada como resistência. A Bíblia diz que ela só resiste por 3 meses, porque Deus tinha um propósito. O decreto é: se é menino, tem que morrer. Então a guarda do rei estavam passando pelas casas com o propósito de matar os meninos. É quando Joquebede toma uma decisão. Diga comigo, decisão. Ela decide colocar o menino no cesto. Ela decide levar o cesto para as águas do Nilo. Alguns dizem que as águas do Nilo, elas estavam rasas, mas os cientistas cristãos, eles alegam que era o tempo das águas. Diga comigo, o tempo das águas. Então o Nilo estava cheio. A probabilidade do Nilo não fazer com que o cesto virasse era inexistente, mas havia uma palavra sobre Moisés. Eu quero profetizar que o teu cesto não vai virar, porque há uma palavra liberada sobre você. O teu cesto não vira. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir o terremoto, assim diz o Senhor: o teu cesto não vira, o teu cesto não vira, o teu cesto não vira. Diga comigo, amém. Pastor, se era o tempo das águas, por que que o cesto não virou? Porque havia uma palavra dispensada sobre o garoto. E a Bíblia diz em Isaías 55:11:
porque toda palavra que sair da boca do Senhor não pode voltar vazia, mas cumprirá o decreto pelo qual ela foi liberada. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. Tudo é sustentado por intermédio da palavra da criação. Isaías 43, no versículo 2, está sendo dispensado sobre Moisés. Moisés é um garoto, ele não tem consciência, ele tem apenas 3 meses de vida, mas ele carrega uma palavra, porque quando ele estava no ventre, Deus determinou coisas poderosas sobre Moisés. Talvez você está aqui de cabeça baixa, sem saber o que vai fazer na segunda-feira, mas você talvez não saiba, mas eu quero te lembrar como profeta, você é portador de uma palavra. Quando você estava no ventre da tua mãe, Deus estava lá dispensando e determinando palavras poderosas sobre você. O cesto está nas águas, o menino está correndo risco de vida, mas Isaías bradou, diga comigo, Isaías bradou, e ele disse assim: Moisés, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em você. Ninguém pode abater a palavra que Deus dispensou sobre a tua vida. Pode virar o cesto da esquerda, pode virar o cesto da direita, mas o teu cesto não vira. Assim diz o Senhor. Quem recebe, diga glória a Deus. Escute, a Bíblia diz que o cesto começa a caminhar. Agora escute, irmãos, a correnteza ela leva para onde? Diga para frente. Só que existe um vento que vai soprar nesses próximos dias para te acelerar. É o vento de João 3,8. Os cientistas cristãos dizem que existe mulheres tomando banho no rio, tomando banho no... Só que elas não estão a favor da correnteza. Elas estão do lado direito na margem. O cesto está correndo para frente, porque a correnteza está levando o menino. As mulheres estão na margem. Pastor, o que princesa está fazendo, tomando banho em um rio como o Nilo? A história diz que aquelas mulheres estavam fazendo um ritual, diga comigo, ritual de purificação. Nesses dias Deus vai usar até gente que faz ritual para trabalhar a teu favor. Alguém pega essa palavra? Tem gente que está provocando rituais contra a tua casa, contra a tua família, contra os seus negócios, mas eu estou liberando um decreto. Deus vai virar a mesa e maldições se tornarão em bênção na tua vida. Pega essa palavra. O cesto está descendo a favor da correnteza. A princesa está fazendo um ritual com as suas escravas. Quando o vento de João 3,8 começa a soprar, o vento que sopra para onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe para onde vem, tampouco para onde vai. Ele começa a soprar, e o cesto que deveria descer, ele começa a se mover de lado, ele para aos pés da princesa, porque é isso que Deus vai fazer com a vida de muita gente aqui. Era para o teu cesto descer, mas Deus vai trazer uma nova direção para o teu cesto, para que o propósito seja cumprido na tua vida. Quem acredita nessa palavra, levante as suas 2 mãos e adore. Se prepare para ser acelerado, vai. Guardado porque
senzala ficava no fundo das fazendas. E de acordo com os historiadores, os escravos dormiam no chão. Os escravos eram tratados como animais. No máximo, Moisés seria um bom escravo ou um bom líder de escravos. Deus sabe que a senzala pode formar escravos, mas o propósito de Moisés não é viver na escravidão. O propósito de Moisés é liderar uma nação. Alguém está pegando aqui? Então Deus está removendo Moisés da senzala e da escravidão, e Deus está levando Moisés para o palácio. O que Deus está construindo aqui é uma mudança de mentalidade. Sim, Deus está provocando uma mudança de mentalidade. Moisés agora vai ser treinado para ser príncipe, e ele vai estudar toda a ciência do Egito. Deus vai mudar a sua frequência. Deus vai mudar a sua frequência. Não entendi, vou colocar a legenda. Pensamentos, palavras e ações serão alteradas, porque o ambiente que você está define os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. Pois no palácio é lugar de se dedicar ao aprendizado. E Deus está dizendo: eu não quero formar um bom escravo de Moisés, eu quero formar um príncipe. O que o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui é: se prepare para ser arrancado do ambiente que você está, de escravidão, e ser levado para um ambiente de formação de príncipes e princesas. Quem recebe essa profecia bem forte, diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, vai. Segunda etapa. Primeira etapa, eu disse aqui que o Senhor vai nos alargar. Diga: eu permito que o Espírito Santo me alargue. Glória a Deus. Segunda etapa, a etapa do treinamento, a etapa do... Sabe o que é lindo aqui? A etapa do treinamento, Ian, é uma etapa que, na maioria das pessoas, elas imaginam que Deus vai nos treinar na Disney ou em Dubai. Só que Deus não treina ninguém na Disney, tampouco em Dubai. Quando Deus decide treinar alguém, Ele leva esse alguém para o deserto. Quem está aqui? Então Deus não vai te treinar na Disney. Guarde isso. Deus não vai treinar você em Dubai. E quando entramos no deserto, a primeira coisa que imaginamos é que Deus vai levantar um mentor no deserto. Por quê? Porque assim foi com Eliseu, Deus levantou Elias. Assim foi com Josué, Deus levantou Moisés. Só que agora nós estamos vivendo um outro tempo espiritual, e Deus vai levar muita gente para a etapa do treinamento, e Ele não vai levantar um mentor. Deus não vai levantar um coach. A Bíblia diz que quando Moisés sai do palácio, ele vai para o deserto, e ele passa 40 anos sozinho, porque Deus tem um propósito aqui. O propósito da parte de Deus é isolar Moisés, para que todas as vozes que tem falado na mente e no coração de Moisés venham se calar, e Moisés aprenda a ouvir a voz de Deus. O propósito do deserto não é te matar, o propósito do deserto é te fazer identificar a voz que é capaz de mudar a sua história. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. No meio do isolamento, Deus deseja ser o nosso mentor. Deus deseja ser aquele que vai nos ensinar todas as coisas. Em João 14:26 está escrito: mas o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele mesmo vos ensinará todas as coisas. O que a Bíblia está dizendo é: no deserto,
quem será o teu mentor? Sou eu. No deserto, quem será o seu odégio, o seu professor? Sou eu. No deserto, eu vou te ensinar a se comportar como príncipe. No deserto, eu vou te ensinar a vencer os seus medos. No deserto, eu vou te ensinar a não colocar tudo a perder quando eu te tirar de lá. Quem recebe essa palavra, pelo amor de Deus? O que o Espírito de Deus está dizendo é: eu mesmo serei responsável por te ensinar todas as coisas no deserto do treinamento. Eu não vou te matar, eu apenas vou treinar você. Quem está aqui, diga glória a Deus. É nesse cenário desértico que Deus vai te ensinar a lidar com tudo que pode te parar no futuro. Existem 3 medos, diga comigo, medo. Existem 3 medos que a humanidade ela carrega. E esses medos, eles podem com certeza paralisar aquilo que Deus quer fazer na tua vida na próxima estação. Quando Deus leva Moisés para o deserto, para o treinamento, Deus vai ensinar Moisés a vencer, a romper com todos os medos que paralisam a vida de Moisés. O primeiro medo da humanidade é o medo da morte. Diga comigo, medo da morte. O medo da morte é um medo paralisador, e Deus não pode fazer um homem ou mulher viver a sua melhor estação se esse não entendeu que Jesus já venceu a morte. Você está comigo aqui? A Bíblia diz que Jesus já venceu a morte. É por isso que ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde estão os seus arguilhões? Jesus já venceu a morte para que você não seja paralisado por intermédio do medo da morte. O segundo medo da humanidade é o medo do fracasso ou da pobreza. Tem gente que não consegue romper na vida porque tem medo de ficar pobre. Quem tem medo de ficar pobre pode até enriquecer, mas nunca prosperará. O que o Senhor está dizendo é: eu tenho colocado sobre as suas mãos coisas para que você desfrute dela, porque eu estou libertando o seu coração do medo da pobreza. Quem pega essa palavra, eu estou profetizando que Deus está libertando o teu coração do medo da morte. Deus está libertando o teu coração do medo da pobreza, do medo do fracasso. Se prepare para viver a sua melhor estação. O medo não habitará dentro de você, porque Jesus e o seu Espírito está arrancando todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Diga comigo, glória a Deus. O terceiro medo da humanidade é o medo da solidão. O medo da solidão. Quando Moisés vai para o deserto, Deus deseja arrancar de dentro dele o medo da morte, o medo do fracasso, o medo da solidão. É por isso que Moisés volta e enfrenta Faraó de frente, porque não existe mais medo da morte. Quando Deus arrancar o medo da morte de dentro de você, você se tornará alguém imparável. Eu estou repetindo em alto e bom som. Quando Deus arrancar o medo da morte de dentro de você, você se tornará alguém imparável na presença do Senhor, porque você vai entender que a morte não pode parar um propósito. Diga comigo, glória a Deus. Sabe o que eu acho lindo aqui? Mesmo doendo, Deus não vai parar o treinamento. Vou repetir: mesmo doendo, Deus não vai parar o treinamento. Quem pode levantar a mão e dizer: está doendo? Está doendo, vai, fala. Fala: Deus, está doendo. E o Senhor está me usando para dizer para você que mesmo doendo, Ele não vai parar o treinamento. Sabe por quê? Porque uva amassada se torna um bom vinho. Por quê? Porque azeitona pressionada se torna um bom azeite. Por quê? Porque rosa amassada e triturada se tornam magníficos perfumes. Por quê? Porque trigo amassado se torna um pão extraordinário. O que o Senhor está dizendo é: eu estou pressionando você no deserto para tirar tudo de extraordinário que estava escondido dentro de você. Se prepare para ter arrancado de dentro de você
tudo que estava escondido, Deus nesses próximos dias vai revelar ao mundo e à terra dos viventes. Diga comigo, glória a Deus. Olhe para cá. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite. Diga comigo, chifre de azeite. E a Bíblia diz que Samuel era a maior autoridade da nação profética. Ele carrega 3 níveis de unção. Preste atenção nisso. 3 níveis de unção. E a Bíblia diz que ele derrama unção sobre Davi. Mas a Bíblia diz que no outro dia nada mudou na vida de Davi. Olhe para cá. Vai, pastor, domingo passado o senhor liberou uma palavra e nada mudou. Segura. Davi recebe uma profecia do maior profeta da nação no domingo. Na segunda ele sai para trabalhar onde? No pasto. Ele não sobe para o palácio, mas ele desce para o... Olha para cá. Porque Deus precisava treinar Davi. Deus precisava. Só que a partir de agora Davi é portador de uma... Olhe para cá. O que Deus está gerando aqui hoje é uma unção dispensada sobre você e uma palavra que vai guiar você agora, debaixo da direção que Deus tem. Olhe para cá. Davi agora precisa ser treinado. E a Bíblia diz que Deus não vai treinar Davi no palácio. Deus vai treinar Davi na humilhação, na lama, tratando de ovelha fedida, desaforada. Ele está sendo treinado. E aqui Deus vai fazer ele vencer 3 etapas, porque Deus deseja fazer algo grande na vida de Davi. Olhe para cá. Quem quer viver algo grande de verdade? Levanta a mão aqui. Se prepare para um processo quase que insuportável. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Olhe para cá, preste atenção. Davi é levado para o pasto, e no pasto, na humilhação, sem ninguém ver, ele vai ter que vencer a etapa do leão, a etapa do urso e a etapa do gigante. Você está comigo aqui? Pastor, por que Davi não recebe a unção no domingo e na segunda os céus se abrem e coloca a coroa na cabeça dele? Diga comigo, porque Davi precisa de tempo para não colocar tudo a perder. Alguém está aqui? Ele tem uma unção. Sabe quanto tempo demorou para Deus colocar uma coroa na cabeça dele? Diga comigo, 13 anos. Não é porque Deus demora, é porque Davi precisava de 13 anos para ficar pronto. A pergunta que não quer calar é: de quanto tempo você precisa para ficar pronto? A Bíblia diz que o urso se levantou e Davi matou. O leão levantou e Davi matou. O gigante levantou e Davi matou. E durante esses 3 processos, Deus estava gerando um rei dentro de Davi. E de repente, Deus decidiu tirar o rei para... O que Deus está fazendo é, Deus está gerando um rei, Deus está gerando uma rainha dentro de você. E se prepare, porque de repente Deus vai tirar esse rei e essa rainha para fora. Quantos acreditam que tem uma unção real dispensada sobre a sua cabeça? Coloque a mão na sua cabeça. Eu estou profetizando que Deus está gerando um rei dentro de você. Esse processo não é um processo de dor para te humilhar. Esse processo não é um processo amargo para poder pisar em você. Como Deus ungiu a Davi, Deus está ungindo a tua vida nesta manhã. E eu profetizo que Deus está gerando um rei, Deus está gerando uma rainha dentro de você. E se prepare para o de repente de Deus, porque no de repente de Deus, Deus vai tirar Davi para fora. Deus vai tirar Davi para fora, e uma coroa estará te esperando. Quem acredita, diga glória a Deus.
Irmãos, eu preciso só fechar aqui. Preste atenção aqui que eu quero terminar. E nós vamos fazer a oração que vai mudar o ciclo. Segura aí, não sai não. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Preste atenção. Terceira etapa, diga comigo, terceira etapa. É a etapa da natureza sobrenatural de Deus. Olhe para cá. Durante 40 anos, quantos anos? Moisés tentou encontrar Deus e não achou no deserto. Ele insiste em tentar conhecer Deus no deserto e não consegue. Quando Moisés estava triturado, moído, sem confiança alguma, a Bíblia diz que não é Moisés que vai até Deus, é Deus que revela a sua natureza sobrenatural a Moisés. Porque ninguém é acelerado sem conhecer a natureza sobrenatural de Deus. Você está achando que vai ser na inteligência? Na capacidade humana? O que Deus vai fazer passa pelo sobrenatural. Quantos anos Moisés passou no palácio? Diga 40. Ele passa 40 anos no palácio. E no palácio ele conviveu com bruxos, magia negra. Ele conviveu com mágicos. Ele conviveu com doutores da ciência. Esse homem foi treinado no berço mundial da ciência. A Bíblia diz que Moisés está no deserto quando ele olha para uma sarça pegando fogo, sim ou não? Era comum sarça pegar fogo no deserto, então isso não chama a atenção de ninguém, sim ou não? Só que Moisés, ele passa 8 horas da manhã e ele percebe, a sarça está pegando fogo e não se consome. Ele cuida das ovelhas, volta meio-dia, ele olha para a sarça está pegando fogo e não. À noite Moisés olha para a mesma sarça, a sarça está pegando fogo e não. Moisés está acostumado a ver sarça pegar fogo, mas ele nunca viu uma sarça queimar o dia inteiro e não se. Ele lembra dos mágicos, e ele percebe que ele nunca viu um mágico fazer tal mágica. Ele lembra dos bruxos, e ele percebe que ele nunca viu um bruxo fazer tamanha movimentação sobrenatural. Ele lembra dos doutores da ciência, e ele não consegue ver um doutor da ciência realizando esse feito. Então Moisés olha para dentro de si e percebe, isso não pode ser explicado. E tudo que não pode ser explicado é, Deus está se apresentando a Moisés aqui de maneira sobrenatural. Deus não pode acelerar a vida de um filho sem apresentar a sua natureza sobrenatural. E agora, depois que Deus se apresenta através de uma sarça que queima, mas não se consome. Diga, queima, mas não se consome. Uma sarça que não tem boca. Diga, não tem boca, mas fala. Espera aí. Uma sarça que fala. Deus está dizendo, Moisés, eu tentei falar contigo 40 anos e você não me ouviu. Mas agora eu vou me comunicar com você de uma maneira tão sobrenatural que vai ser impossível você não discernir a minha voz. Deus decide falar por intermédio de um arbusto para chamar a atenção de um filho que não consegue discernir a voz de Deus. Deus então marca Moisés e diz, Moshá, no hebraico, Moshá, tire as sandálias dos seus pés. Por que Deus está dizendo, tire as sandálias? Porque Moisés ficou 40 anos no palácio na condição de príncipe, sim ou não? Então Moisés tinha uma mentalidade de senhor, uma mentalidade de... Só que agora Deus está colocando as coisas no lugar, porque era uma falta de respeito, um escravo entrar na presença do Senhor e não tirar as... E agora Deus está reposicionando o coração de Moshá. Deus está dizendo, Moisés, tire as sandálias,
porque na minha presença eu sou o Senhor, e você não passa de servo. O que Deus está dizendo é: quer viver aceleração? Não se comporte como o Senhor, mas se deposite na presença de servo. João capítulo 15, versículo 5: não é o servo maior do que o seu Senhor. João capítulo 15, versículo 19, está escrito: o servo precisa se assentar na cadeira de servo, e o Senhor precisa se assentar na cadeira de Senhor. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Deus está colocando as coisas no lugar, porque Deus não pode acelerar você sem antes colocar você na posição que é tua, para que Ele possa assumir a posição que é dele. Até aqui, escute, você tomou decisões sem orar, sim ou não? Mas a partir de hoje, para ser acelerado, não tome uma decisão sem falar com Deus. Até aqui eu comprei o carro que eu quis. Sabe quantos meses que a igreja orou para comprar um carro pastoral? 9 meses. A mesma fé que eu uso para poder montar uma cozinha de 100 mil reais sem ter dinheiro, é a fé que eu uso para comprar um carro. Porque nessa casa nós não tomamos decisão sem orar, porque nós queremos ser acelerados por Deus. Se a tua casa quer ser acelerada por Deus, está na hora de se mover debaixo de oração. Tire as sandálias, se posicione como servo, porque servo não pode assumir a cadeira de Senhor. Quem está aqui, diga glória a Deus. Para fechar aqui, olhe para cá. Moisés, no Salmo 90, no Salmo, eu termino nesse Salmo. Moisés está cansado. Quem está cansado e tem coragem de assumir, levanta a mão aqui, vai. Está escuro, mas você está me vendo, sim ou não? Olhe para cá. Moisés está cansado, pastora Jordana. Eu já fiquei cansado, você também. A gente já dividiu isso. Moisés está cansado. Ele não suporta mais. Por quê? Porque Moisés vai fazer 80 anos. Quantos anos? E vai fazer 40 anos que ele está no deserto. De verdade, irmãos, quem está no deserto há muito tempo, já começa a pensar que aquele é o seu destino, o seu estado permanente, não o seu estado provisório, sim ou não? Porque se acostumou com a peleja, com a luta, com a batalha, com a crise, com a escassez. A Bíblia diz que Moisés está desanimado. Nem as ovelhas que Moisés cuida no deserto é dele, é do sogro. A Bíblia diz que ele cuida das ovelhas de Jetro, seu sogro. A Bíblia diz que então Moisés escreve o Salmo 90. Que salmo? E ele diz assim no Salmo 90, eu quero terminar nesse salmo. Ele diz assim, Salmo 90: os dias de um homem são 70. Quantos? O que passa disso é canseira e enfado. Olhe para cá. Moisés está falando de quem aqui? Moisés está falando dele. É o salmo que Moisés rasga o coração para Deus. Ele está dizendo: Deus, eu vou completar 80 anos, e a minha vida não passa de canseira e não passa de enfado. Alguém está comigo aqui? Moisés está decepcionado. Ele não acredita mais que vai viver algo excepcional, porque ele está avançado em dias. Quando Deus olha para o coração de Moisés, Deus percebe algo poderoso. Moisés não tem mais o vigor que tinha quando tinha 40 anos, mas ele tem o coração que precisava ter lá atrás e que não recebeu. Então Deus olha para Moisés com 80 anos e diz assim: Moisés, você pode até não ter um vigor para viver o maior ciclo da sua história, mas agora você tem o coração. Deus visita Moisés, arranca Moisés do deserto e leva Moisés para o ciclo da aceleração. E eu estou profetizando agora, que por causa do coração que Deus tem te dado no deserto, Deus está te arrancando do deserto.
e está te conduzindo para o ciclo da aceleração. Eu não disse ciclo dos acelerados, porque os acelerados se cansarão, mas aqueles a quem Deus vai acelerar, esses correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, voarão com asas como águia e viverão aquilo que é chamado de extraordinário. Só quem recebe, fica de pé e aplauda bem forte ao Senhor, vai.